Então nós vamos dar início à nossa reunião. Para tanto, vamos fazer o nosso momento de preparação do nosso ambiente, para que possamos, aqui reunidos, em nome de Jesus, como nosso Mestre Jesus já nos disse há mais de 2000 anos, que aonde que estivesse dois ou mais reunidos em seu nome, ali ele estaria. Na certeza de que contamos com a presença desses companheiros encarregados da nossa reunião, nós vamos fazer uns segundos de meditação e vibração. E assim, com esses acordes musicais, que nós possamos estarmos preparados para termos bastante atenção na leitura da noite e depois o comentário do nosso companheiro. Para tanto, vamos ficar bem atentos agora para nós ouvirmos as instruções de Jesus. E assim damos por iniciada a nossa reunião. Nós vamos pedir a Karina para fazer a leitura para nós. Nós estamos estudando o capítulo. Iniciamos a reunião passada o capítulo 6 e agora vamos no segundo, o Consolador Prometido. Consolador Prometido. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco, e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. São Paulo, capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e 26. Então nós vamos passar a palavra ao Luciano, que vai fazer o estudo da noite para nós. Fique à vontade, Luciano. Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos envolva em muita luz. Se vós me amais, guardai meus ensinamentos. É o que nos diz Jesus. Quando Jesus assevera que seus ensinamentos deverão ser guardados, ele nos traz uma proposta ali, inicial da doutrina espírita, porque quando publicada em 1857, em 18 de abril, através do Livro dos Espíritos, fica evidente que essas mensagens e que esse sentimento de amor, ele foi guardado no decorrer do tempo. Jesus vem nos trazer a proposta consoladora através da doutrina espírita, que por seus ensinamentos nos traz uma ideia de continuidade da vida, fazendo com que nós possamos entender a partir daí
que a vida continua. E isso é motivo de alento, de consolo, de cuidado para nós espíritos imortais, que antes deste conceito, talvez não sabíamos e não entendíamos completamente as palavras de Jesus. Guardai os meus ensinamentos. Através da reflexão constante e profunda da doutrina espírita, libertadora. Quando passamos a entender o significado dos ensinamentos do Espiritismo, nós começamos a perceber que é uma doutrina libertadora. Por quê? Porque a proposta da doutrina espírita é o amor. E o amor liberta. O amor nos liberta do sofrimento. O amor liberta as nossas consciências. Dá-nos condições de entendimento da vida, do porquê da vida. De onde viemos? Por que nós estamos aqui e para onde vamos? Se nós não entendermos, nós espíritas, esses princípios básicos do Espiritismo, continuaremos tendo uma dificuldade muito grande de amar Jesus. E por isso não conseguiremos guardar os seus ensinamentos. Guardar na vivência, guardar nas atitudes, nos gestos simples do dia a dia, mostrando para nós mesmos, para a nossa própria consciência, que são lições, que são princípios, que são verdades responsáveis pelo nosso processo de transformação interior. Basta que nós peguemos essas lições e transformemos em atitudes nobres na nossa vida. Nós precisamos, a cada dia, a cada momento da nossa vida, trazer essa lição do Evangelho para dentro de nós. Na verdade, no fundo, nós já temos isso dentro de nós. Nós já temos esses ensinamentos em nossa alma. Por quê? Porque os ensinamentos da doutrina espírita, na verdade, falam de virtudes. Virtudes que sempre tivemos dentro de nós. E que temos medo, temos vergonha, temos dificuldade de colocá-las para fora. Isso quer dizer que somos bons. Fomos criados simples e ignorantes. Mas vamos nos desenvolvendo no decorrer do tempo com o objetivo de cada vez mais compreendermos as leis de Deus, os seus mecanismos, para que no justo momento nós consigamos colocá-los em prática na nossa vida. Algumas leis que nos carregam a evolução e nos dão a noção de perfeição: justiça, amor e caridade. Numa bela manhã da humanidade, nós vimos a justiça, a lei de justiça, sendo prevalecida sobre o pensamento de Moisés. E num período mais tardio da humanidade, nós vemos Jesus beijar a humanidade com a sua lei de amor. E nós estamos vivendo a noite da caridade. Nós estamos nos últimos momentos de provas e expiações, nas noites escuras de sofrimento da humanidade, aonde temos a responsabilidade de, na escuridão do sofrimento da humanidade, abarcarmos a dor alheia, estendendo as nossas mãos, aliviando o sofrimento e deixando uma luz de esperança, de felicidade e de alegria no coração daqueles que fazem parte de nossa existência, nossa família. Por uma questão simples: não estamos aqui a passeio, não estamos aqui de repente, não estamos aqui
por acaso estamos aqui porque temos a responsabilidade de resgatar as fragilidades do passado e desenvolver o espírito para o futuro. Sem essa condição, não conseguiremos a salvação, que na verdade é a nossa consciência tranquila. Consciência tranquila de tudo o que fizemos durante uma reencarnação. Não basta, então, saber. Saber já é demais para nós, no atual momento de nossas existências. Sabemos o que é reencarnação, sabemos o que é perispírito, sabemos o que é mediunidade, sabemos o que é amor, sabemos o que é caridade. Agora, só falta conseguirmos lidar com tudo isso. Olha só. Sofremos porque não sabemos lidar com o amor. Sofremos porque não sabemos lidar com a nossa própria estrutura espiritual, nossas vibrações. Sofremos porque não sabemos lidar com a caridade. Sofremos porque ainda não entendemos que é urgente a mudança. Porque nos esquecemos que o bem que nós fazemos hoje será responsável e advogado nosso nos dias de penumbra de nossa existência do amanhã. Porque estamos aqui na doutrina espírita com a proposta de nos libertarmos, mas também com a certeza de que isso virá a duras penas. Através da necessidade de resgate, de trabalho íntimo constante, de vencer as próprias turbulências, de lidar com as fragilidades alheias. Se nós entendermos que salvação é cuidar de si, de se amar, de fazer meditação, de cantar musiquinha, mas de não ir além disso, não conseguiremos perceber o que é realmente o amor. Porque o amor é a extensão do bem que desejamos para nós, para o mal que aflige a humanidade. Nos Estados Unidos, há mais de 50 anos atrás, eu não estava lá, eu só estou contando porque eu li num livro. Porque eu sou novo, 30 anos. Há 50 anos atrás, nós víamos em uma cidade de Nova York, no final de uma tempestade, ou melhor, numa tarde de tempestade profunda, a destruição e o sofrimento de um povoado. Ali nos arredores de Nova York existia um bairro paupérrimo, e mais ao centro nós tínhamos um homem que estudava medicina, era residente, estava terminando a sua formação e fazendo residência no hospital. No final da tarde, chuvosa, o telefone no hospital toca. A recepcionista atende e escuta uma voz do outro lado, de uma mulher mais velha e preocupada, dizendo: é um risco gravíssimo de 2 vidas. Uma mulher que está para ter um filho, prestes a morrer. Risco para ela e para a criança. Eu preciso que alguém venha aqui. Sou parteira, mas não estou conseguindo auxiliar a coitada. E aí, o jovem Tadeu Merlin é acionado pela secretária que atende o telefone, e a mulher lhe pergunta: alguém pode ir até lá? A recepcionista vira para Tadeu Merlin e diz: o senhor pode ir até lá? Tadeu Merlin não se sentia preparado para a situação. E quando ia negar, a consciência lhe toca e ele aceita o convite.
pega uma ambulância que sai ruidosa no final da tarde, em direção ao bairro dos Alemães, para fazer o atendimento. Chegando lá, descobre um prédio velho, quase caindo aos pedaços. Sobe. O bairro era sujo, muito pobre. Vai subindo as escadas e entra no apartamento. Um apartamento simples, com poucas mobílias, porque a família era muito pobre. Chega lá e encontra a mulher no estado final de parto, avançado, com sério risco de perder a criança, e o pai dizendo: a culpa é dela. Já são 6 filhos. Não vamos dar conta de cuidar de mais uma criança. Ela deverá abortar. E a mulher vira para o marido, ainda no processo final do parto, e diz: não posso abortar. E o marido diz: você vai abortar, porque não temos condições de mais uma boca. E aí, a parteira tenta socorrer de um lado, e Tadeu Merlin abre a sua maleta de instrumental, aplica um medicamento que auxilia no processo. A mulher entra já nas contrações e a criança nasce. A criança nasce. Tadeu Merlin pega a criança, pega as medidas, coloca do lado e olha a cidade. Pela janela ele olha a cidade de Nova York e fica surpreso e revoltado com Deus. Uma cidade tão rica e, de outro lado, pessoas tão miseráveis, passando por situações tão difíceis, e se revolta contra Deus. Na verdade, acredita que Deus nem existe nessas horas, porque temos o hábito de duvidar que Deus existe quando as nossas vaidades são maiores do que as nossas esperanças. E aí, Tadeu Merlin acaba então o seu processo de atendimento, e quando presta atenção novamente na criança, tem um susto. A criança tem uma deformidade muito grande na perna, o pé praticamente virado para trás. E aparenta um aspecto muito estranho. Tadeu Merlin começa a pensar na situação da família. A mãe dormindo, o marido longe, a parteira não estava no quarto, ele estava com um medicamento que poderia ser mortal para o recém-nascido. E ele sempre teve a ideia de que criança que nasce para sofrer não deve viver. E sempre disse isso. E ali era o momento de colocar em prática, porque não achava justo uma criança com algumas deformidades viver. Não achava justo. Ele sempre foi a favor da eutanásia. Então havia decidido matar a criança com uma injeção letal. Ele pega uma seringa, a ampola com medicamento, prepara a dose, e quando levanta a agulha, olha para cima, ouve de sua consciência: para, não faça isso. Porque a medicina foi feita para salvar vidas, não para destruir. A consciência lhe toca, ele guarda o medicamento, e mais rápido do que nunca, fecha a maleta e vai embora. E aí? O tempo passa. O tempo passa, Tadeu Merlin acaba de formar-se, e vemos ele mais velho no decorrer de sua vida. Com uma família formada, com uma esposa
já se aposentando, os dois, com uma filha e uma neta, chamada Bárbara. Era uma família encantadora. Mas a filha morava longe. E ele ficava com a neta esporadicamente. Até que um dia, numa madrugada, o telefone toca na casa de Tadeu Merlin. Uma voz grave do outro lado. O senhor é Tadeu Merlin? Ele diz, sim, sou eu. É que é o seguinte, é que eu precisava que o senhor viesse aqui no Hospital Central. Eu precisava que o senhor viesse aqui no necrotério. Eu precisava que o senhor viesse aqui porque houve um acidente e a sua esposa e o seu filho morreram nesse acidente. Ou melhor, a sua filha e o seu genro morreram nesse acidente. E pelo que os documentos e algumas informações constam, só pode ser a sua filha e seu genro. Eu preciso que o senhor venha reconhecer os corpos. E ele foi. Foi e entrou naquilo que Dante Alighieri chama de inferno profundo da alma. Entra num processo depressivo durante um longo tempo. Mas ainda tem Bárbara, sua neta. Mas não tem mais a filha e o genro. Quando Bárbara fez 5 anos, fizeram uma festa de aniversário para ela. No meio do dia, Bárbara começa a ter febre, se afasta das crianças e Tadeu Merlin fica preocupado com a neta. Olha a temperatura e ela estava com uma febre alta. Lhe dá os medicamentos e ela não melhora. Aguarda um tempo, medica novamente e ela não melhora. Leva no hospital, leva no médico e ela não melhora. Pede alguns exames. E um amigo médico lhe chama e diz: Bárbara tem uma doença grave, rara, e tende a morrer, porque é uma doença degenerativa e ela irá sofrer muito neste processo. As dores são tremendas, o sofrimento é constante. Talvez será mais insuportável para vocês, como avós, do que para ela. Essas são dores lacinantes, um sofrimento constante. Eu sugiro que você pratique a eutanásia. Tadeu Merlin, que sempre for a favor da eutanásia, desiste. É minha neta. Não posso lhe comprometer a vida, deve ter outro jeito. Leva a filha para o Canadá. E não tem resposta. Vai até um especialista na Alemanha. Foi indicado. O médico olha os exames da menina, toda a história clínica da criança, e diz: meu amigo, você perdeu a viagem. Não temos o que fazer. Como no teu país é permitido, podem praticar a eutanásia. Não tem outro jeito. Porque o sofrimento é muito grande. E Tadeu Merlin desiste. E o médico lhe diz: tem um médico nos Estados Unidos, aonde você veio. Tente, de repente você consegue. Ele volta para os Estados Unidos, descobre o endereço e vai até o local. Uma clínica afastada no meio da terra, distante de tudo. E ali ele entra num processo de preocupação, porque fala: onde eu fui parar? Foi na Suíça, não deu. Foi na Alemanha, não deu. Fui no Canadá e não deu. Fui parar num lugar cheio de terra, num fim de mundo, num prédio mal acabado.
com várias crianças na porta. Crianças com diversas fragilidades no organismo. Entra, encontra uma secretária, uma pessoa muito simples, humilde, que faz o cadastro e diz: o doutor daqui a pouco vem falar contigo. Tadeu Merlin aguarda, o homem chega. A secretária chama Tadeu à sala do médico. Ele vai, conversa com o médico, leva os exames, e ele diz, o médico diz: não quero ver os exames, quero ver Bárbara. Olha a criança, olha a condição, e diz que tem jeito, que é possível. Pede que eles fiquem lá por alguns dias. E quando se levanta, Tadeu observa que o homem também era manco. Olha com ar de estranheza, e o médico lhe diz: pois é, aqui todo mundo é manco. As crianças, eu, a atendente. É bom que ninguém ri de ninguém. E dá para tratar de todo mundo. Tadeu Merlin diz: mas o senhor... sou de família alemã. Mas você tem o mesmo nome que eu? Pois é. Quando eu nasci em Nova York, no bairro dos Alemães. Quase que eu morri. E o médico que fez o meu parto me salvou. E aí, mamãe me deu o nome dele, Tadeu Merlin. E também quis estudar medicina para cuidar de outras vidas. E Bárbara foi curada pelo homem que Tadeu Merlin quase matou. Porque existe uma lei de ação e reação que a doutrina espírita nos faz refletir quando nos fala do Consolador prometido. Porque no passado nós tivemos o contato com Jesus e não lhe guardamos a mensagem, não assimilamos os seus ensinamentos e precisamos rever esses conceitos. E voltamos nos dias de hoje para refletir, para repensar a mensagem de Jesus. Nós talvez tenhamos sido aqueles que prejudicaram o caminho da Boa Nova, talvez os primeiros resistentes ao cristianismo, e por isso que estamos aqui hoje na doutrina espírita, porque estamos apoiando aquele a quem talvez renegamos em algum momento de nossa existência, perseguindo na época dele, ou depois dele, não acreditando. Então nós estamos hoje na doutrina espírita, porque em algum momento deixamos essa oportunidade de amar Jesus de lado. Então nós estamos nesse momento único de reencontro com a mensagem de amor, para que ela surta efeito na nossa evolução. Assim como Paulo de Tarso, que renegou o cristianismo durante metade de sua vida, para que depois, reencontrando Jesus na porta de Damasco, desse continuidade ao Evangelho. E nós estamos em contato com Jesus na porta da doutrina espírita, da casa espírita, do movimento espírita. Então nós temos essa responsabilidade de transformar essas lições em dias de eternidade, de felicidade e de progresso em nossa evolução. Certa feita, um homem estava à procura do que realmente são valores, do que realmente seria o amor, a justiça, a verdade, as coisas boas da alma. Então ele saiu
pelos caminhos aí do mundo, tentando encontrar respostas, alguém que lhe desse respostas sobre o sentido da vida. Ele foi se deparar numa cidade muito pequena e afastada, e a cidade era tão pequena, que quando ele se deu conta, ele já estava no cemitério da cidade. Ele foi olhando os túmulos, para tentar identificar as pessoas que viveram ali. Eram todas cruzes com uma placa. Aqui jaz fulano de tal. Mas uma coisa chamou a atenção desse homem. Todas as placas continham o período de vida dessas pessoas. Aqui jaz fulano, 5 anos, 4 anos, 3 anos, 2 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos no máximo, e ele ficou preocupado. Deve ter uma maldição nessa cidade. Porque todos morreram muito jovens, crianças. Será que esse povoado surgiu de uma família? E todas as crianças da família foram dizimadas? Por que morriam tão cedo, tão prematuramente? Eu olhava a cidade vazia. Aí, ele encontra, mais à frente, ainda no cemitério, o zelador do lugar. Ele vira para o homem e pergunta, já lhe dizendo, tem alguma coisa errada nesse lugar. Porque as pessoas viveram muito pouco, 8 anos no máximo. O que significa isso? O zelador tira uma agenda do bolso e diz assim, aqui, tudo que nós fazemos de bom e nobre, nós anotamos no diário. Cada vez que alguém faz caridade, cada vez que alguém percebe que está amando o outro verdadeiramente, anota no diário. Cada vez que se constrói algo bom na vida, anota-se no diário. E quando a pessoa morre, nós somamos. Porque só vale o que se faz de bom. A vida só se mede de acordo com o bem que fazemos. Porque o mal, ou o que deixamos de fazer, para Deus não conta. Só a consciência que nos cobra. Quantos anos nós temos? Quantos anos? A doutrina espírita nos dá condições e ensinamento para que nós possamos viver cada minuto da nossa existência de acordo com os ensinamentos de Jesus. Nós precisamos, em se tratando de doutrina espírita, nos lembrar que muito provavelmente, se estamos espíritas hoje, ou foi porque realmente queríamos, ou foi porque a espiritualidade nos orientou. E ser espírita é ter a certeza de que Jesus conta com o espírita para que a sua mensagem não seja perdida. Jesus conta com cada um de nós para que a sua mensagem não se perca. Nós não podemos fazer com que Jesus ou se entristeça ou não perceba que nós muito o amamos e por isso guardamos em nosso coração os seus ensinamentos. Se me amais, guardai os meus ensinamentos. Que possamos guardar essas lições
em nossa alma, para que no momento justo de nossa vida, nós possamos utilizar, fazer bom uso, para que a nossa consciência não nos cobre, para que não sejamos assaltados por aflições e para que tenhamos a certeza de que fizemos por nós e pelos outros o melhor que poderíamos ter feito. Que Jesus nos ampare e nos proteja. Nós é que agradecemos de coração, que o Luciano leva o abraço de todos nós aqui aos seus companheiros lá do centro que ele participa, e que nós vamos contar com ele aqui mais vezes. Nós vamos passar a segunda parte da nossa reunião. Pediria aos colaboradores que se dirigissem à Câmara de Passe para nos prepararmos para o passe, e o Antônio Carlos dará sequência às nossas vibrações. Tá bom? Estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos do mal. Que assim seja, que assim seja, que assim seja. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda que nada muda se você não mudar. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda que nada muda se você não mudar.
Põe alguma coisa na sacola, não esqueça a viola, mas esqueça o que puder. E cante que é bom viver. Rasgue as coisas velhas da lembrança, seja um pouco de criança, faça tudo o que quiser. E cante que é bom viver. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda que nada muda se você não mudar. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda que nada muda se você não mudar. Plantar uma semente, semente que se sente, crianças florescendo na escola do presente. Desabrochar nas almas a flor da divindade, o fruto da bondade, de amor e liberdade. Plantar uma semente é tempo, fazer o presente é tempo, ganhar o futuro é tempo, com força e busca é tempo, ver o saber é tempo, libertar o ser é tempo, liberte a criança é tempo, se é tempo de luz, se o saber é luz, brilhe pra quem em ti chegar. Plantar uma semente, semente que se sente, crianças florescendo na escola do presente.
que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro, e que muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta e não acho a porta, não vejo a solução, é Ele, amigo adorado, que está sempre a meu lado, me traz a consolação. Se choro, preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Só o amor pode
trazer a paz. Quando a dor em pranto se desfaz, só o amor perfuma o coração com a essência do perdão, deixando a alma leve. Se o matiz de um sonho desbotar, toques de amor, a cor renascerá. E se sofrer uma desilusão na brisa do perdão, o amor te encontrará. Se não mais encontras paz e alegria, se são rivais da vida todos os dias, espalhe o amor no caminho e verá que você não está sozinho. Com um amor e Deus no coração, não importa se sentir medo ou solidão, pois eu sei que chegarei à luz, mãos dadas com Jesus, encontrarei a paz. E assim, meus irmãos, com essa mensagem musical, que nós possamos, no estudo dessa noite, analisarmos os ensinamentos aqui que tivemos e colocarmos em reflexão para que possamos fazer a nossa transformação moral. Que ao sairmos daqui, sentimos sempre fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. E que nós, chegando ao final de nossa reunião, só nos resta agradecer a equipe colaboradora da nossa reunião. E assim, damos por encerrada a nossa reunião. Que a paz de Jesus possa permanecer com todos. Que assim seja. Retiremos em paz.